Grávidas em situação de vulnerabilidade, que não conseguem deixar a dependência da cocaína durante a gestação. Muitas mulheres vivem entre o desejo de se livrar desse vício, o desespero por não conseguir e a culpa pelas possíveis marcas deixadas na saúde dos filhos. Agora, a boa notícia é que pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveram uma vacina que pode amenizar os efeitos da droga para mães e bebês. Deixar a dependência química pode ter muitos obstáculos e sequelas. Esta mulher de 36 anos tem 4 filhos, com idades entre 8 e 19 anos. Ela usou crack na gestação de todos eles. Não pôde nem amamentá-los em razão do leite contaminado. Aí foi muito vergonhoso, porque eu perdi tudo. Perdi família, perdi trabalho, perdi minha dignidade, perdi tudo. Perdi amigos que não tinha mesmo, né? E vim aqui na força da vontade mesmo, pedir ajuda. Porque eu não tive nem condições de me manter. Esta mulher de 46 anos usou cocaína durante toda a gestação do filho mais novo, de 14 anos, que atualmente é dependente químico. Na gestação, eu sentia muitas dores de cabeça. Chorava muito, me dava muita depressão. Tinha muitas dores abdominais, né? Acaba com tudo que a gente tem, até o amor da família. Sabe, esfria, aí a gente se sente mais vulnerável, mais fraco, aí é onde que todo dia dá vontade de voltar para a rua, para usar. As 2 mulheres ouvidas por nossa reportagem estão caminhando para a recuperação nesta comunidade terapêutica, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. E hoje elas sabem que o uso de drogas como a cocaína pode provocar efeitos devastadores para gestantes e bebês. Essas mulheres que lutam contra a dependência química ganharam uma boa notícia nos últimos dias. Uma vacina que está sendo produzida aqui na UFMG pode proteger mães e bebês dos efeitos da cocaína na gravidez. A pesquisa, que está em fase pré-clínica, mostrou resultados promissores na redução do impacto da droga em animais. O que a vacina faz é, sobretudo, fazer com que a cocaína não passe pela placenta, diminuindo o efeito da droga, né, sobre o feto e sobre a mãe durante a gravidez. O nosso estudo mostrou de forma muito clara que, né, quando a mãe recebe, as mães recebem a vacina antes da gravidez, né, elas produzem os anticorpos e isso faz com que elas ganhem 30% a mais de peso e tenham 50% a mais de filhotes. Mas para ficar disponível para a população, a vacina ainda precisa passar por mais etapas, como driblar as limitações de recursos. Nós estamos atrás de algum financiamento para a gente poder continuar as pesquisas pré-clínicas e levar isso, né, para o estudo em humanos o mais rápido possível. Estão precisando do financiamento, gente. A vacina é um grande avanço para evitar as complicações da dependência química na gestação, né? Inegável. Só que o problema social que envolve essas mulheres e os seus filhos merece muito, mas muito mais atenção do poder público. A defensora da Vara dos Direitos da Infância e da Juventude de Minas Gerais, Júnia Roman Carvalho, está comigo aqui no estúdio e vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Doutora, muito obrigada, viu, pela participação. Seja bem-vinda. Obrigada. Só uma correção, sou defensora de direitos humanos. Ah, me desculpa, a gente colocou aqui errado. Então, tá aí a correção pra gente. Doutora, é o seguinte, muitas mulheres, muitas pessoas olham para essas mulheres e pensam o seguinte, que responsabilidade, né? Porque são dependentes químicas e engravidam. E muitas vezes a gente se esquece que a grande maioria desses casos acontece com mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Então, o que a senhora poderia falar sobre isso? Nossa primeira preocupação é com a centralidade na pessoa e não na droga. A pessoa é mais importante, as suas dores, os seus sofrimentos, o que levou essa mulher para a situação de rua, o que levou essa mulher para essa situação de sofrimento tão grande. Hoje é inclusive dia de luta da população em situação de rua. Há 17 anos atrás aconteceu uma chacina na Sé e por causa disso essa homenagem, essa data marcada e uma homenagem àquelas pessoas que tiveram essa morte tão absurda e trágica, né? E a preocupação da população em situação de rua esse ano, do movimento nacional, o principal é o acesso à água. É importante a gente falar isso. A água para beber, a água nos sanitários, a água para se banhar, a água para lavar os seus pertences. Isso é imprescindível a gente
não precisa, a gente não consegue mensurar o tamanho dessa falta, né? A gente que está no conforto de nossas casas, que teve toda a possibilidade, nós todos tivemos toda a possibilidade de cuidarmos, né, da Covid. Mas voltando para as mães, então é preciso primeiro cuidar dessa mulher. A maternidade é um momento ótimo para conseguir sair da situação de vulnerabilidade, ou de um uso que seja prejudicial de drogas, ou da situação de rua. É um momento propício, porque a maternidade transforma a gente. Eu sou mãe também, a maternidade muda o nosso olhar. Então, é a melhor chance, o melhor momento para trazer essa mulher e não tomar delas os bebês, que é o que a gente tem vendo acontecendo em Belo Horizonte. E a senhora, inclusive, em audiência pública, né, denunciou essa situação, né? Como é que foi? Desde 2014 que a gente tem uma questão bem grave acontecendo em Belo Horizonte, não é só em Belo Horizonte, talvez Belo Horizonte tenha ampliado mais essa questão, mas em Belo Horizonte 2 recomendações do Ministério Público dirigidas às maternidades e à saúde básica colocaram tanto os profissionais de saúde como delatores, obrigando a comunicar quando tivesse uma gestante com uso de drogas ou as maternidades. E é uma retirada compulsória. E esses bebês eram retirados compulsoriamente ainda na maternidade. Eu acho que a situação ainda não está solucionada, mas muito tem sido feito, principalmente pela coletiva de apoio às mães órfãs, durante todos esses anos. Então, já houve uma evolução. Em seguida, em 2016, teve uma portaria do juiz da infância, essa portaria também já foi revogada, mas a gente ainda observa essa vulnerabilidade, esse risco de tirar os bebês das mães. Ok, doutora, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Boa noite. Boa noite.